Memórias está de volta e a gente continua a entrevista com o ex-deputado estadual e também federal constituinte Francisco Dias Alves, o professor Dias ou Chico Dias. O senhor tem vários nomes que a gente pode chamar. Em Brasília eu sou mais conhecido como Chico Dias. Em Guarulhos, professor Dias. Professor Dias ou Francisco Dias. Bom, professor Dias ou Chico Dias, vamos tocar Não nosso ex-deputado, vamos tocar nosso assunto aqui. Eu queria que o senhor lembrasse, contasse pra gente, nesses dias de Assembleia, nesses anos, né, que o senhor passou aqui 4, como é que era o espaço da liberdade? Era realmente uma ilha de democracia no meio de uma época de chumbo que a gente vivia? Verdade. Isso é real mesmo, acontecia? É real. Eu acho que a Assembleia Legislativa, naquela época, foi a voz preponderante para chegarmos a derrubar a ditadura. Porque aqui a gente não tinha medo, nós éramos da oposição e nós não tivemos nenhum problema de prisão de alguém aqui ou chamada para ir para o segundo exército, nada disso. Era um espaço que vocês podiam se expressar. Era um espaço que nós podíamos emprestar para o Brasil. E aqui nós lutamos muito pela liberdade de expressão. Tanto é que quando eu fui deputado federal, eu votei para acabarmos com o problema da censura. Eu fui um dos deputados que votou a favor. E nós brigávamos aqui por essa via. Nós queríamos chegar a derrubar a ditadura. E foi uma luta muito insane, porque nós éramos oposição e naquele tempo a oposição não tinha vez. Tanto é que quando apareceu o AI-5, nós éramos deputados aqui, o AI-5 pegou em Brasília, fechou a Câmara, fez uma série de coisas, lançou os senadores biônicos, etc, etc, e nós não concordávamos com nada disso, mas nós éramos uma voz no meio de tudo isso. Não era só eu, era nós todos, a oposição. Naquele tempo, eu já disse aqui, Suplicy, era aqui, Flávio Bienbar. Vocês não tinham medo, né? Nada. O Doreto Campanari, olha, tantos companheiros nossos que foram extraordinariamente úteis nessa luta. Passado daqui para Brasília, aí nós continuamos mais 2 anos, né? Porque a ditadura só caiu 2 anos depois. E foi um processo que não foi do dia para a noite, Nada. Nós ficamos... Quando eu entrei aqui, a turma já brigava, né? Agora, falando em noite, o senhor passou noites aqui, então? Chegamos a passar a noite aqui. De plantão no trabalho. Eu me lembro que o Maluf apresentou um projeto de aumento para o professorado paulista de 2%. Nós não concordamos. E isso aqui tinha professor todo lado, dormia no chão, era um rolo danado. E eu lutei muito com um grupo de colegas que foi escalado, Gerry Noda, eu, o Purini, Fábio Weber, uma série de uns 8, 10, o Hélio Rosas, uns 10 deputados, ficamos aqui de plantão até meia-noite, porque o prazo vencia meia-noite. O regimento... Se não fosse aprovado até meia-noite, o projeto caía no esquecimento. Aí pronto, nós ficamos brigando aí até meia-noite. E me lembro que eu cheguei a ler página do Estado de São Paulo para poder passar tempo, porque o tempo não passava, e a gente tentando chegar à meia-noite, mas conseguimos, graças a Deus. Quer dizer que vocês brigavam contra 2 alvos, o Maluf e a ditadura. O Maluf e a ditadura. Aquele tempo era difícil. 2 alvos difíceis. Difícil. Mas depois as coisas foram se acomodando. Hoje eu vejo um pessoal que está no PT que eram nossos companheiros, né? E outros que abandonaram a política. E eu fiquei com pena, porque nós tivemos uma época muito saudável, produtiva, aqui na Assembleia Legislativa. O trabalho era maravilhoso. Nós não podíamos apresentar projeto porque o Maluf brecava tudo. Então nós usávamos uma coisa muito importante, a língua e a tribuna. Então, discursos e discursos. Discurso e discurso. Colocando a boca no trombone. Todo mundo. E o senhor é professor, né? Então, eu tinha facilidade. Porque tem a sala de aula ali toda para falar. Eu carregava
experiência, porque eu fui pastor durante muitos anos. E pastor também, E eu professor e fiz pastor. curso de homilética. Naquele tempo eu fiz dois anos só de homilética. Então, como se portar na tribuna, como falar, como iniciar um discurso, como terminar, etc. Eu aprendi tudo isso em homilética. E eu pus em prática muito disso, começando pela Câmara Municipal de Guarulhos. E vim amadurecer esse plano aqui na Assembleia. Eu tinha facilidade de expressão, e eu sempre fui assim, meio comunicativo e tal. E eram discursos inflamados, Aqui, assim, deputado? aqui lá na Câmara Municipal. Batia na mesa, Federal. me conta. Ah, nós éramos... Tinha dia que a gente queria matar os caras. Os coitados do pessoal da Arena aqui sofria com a gente. Sofria. Pois é, apesar de ser governo, né? Apesar de ser situação aqui, eles sofriam. É sempre uma coisa que me intriga muito, saber como vocês achavam essas brechas no meio da ditadura aqui. Não, a gente não tinha medo, né? Não tinha medo. E o que o senhor atribui a isso? A meio que uma irresponsabilidade sem querer, assim, da época? Não, acontece o seguinte, nós éramos muito patriotas, né, todo mundo? E muito democratas. E não aceitávamos de jeito nenhum as imposições do governo da ditadura. A gente viu muita coisa que não deu certo. Quantos companheiros nossos que foram presos, Mortos. alguns mortos, e alguns exilados. E graças a Deus, quando caiu a ditadura, esse pessoal foi voltando devagar. Nós temos aí muita gente que voltou devagar. Eu estava vendo esses dias, lendo sobre o Aloysio Nunes, né, que também sofreu muito, foi exilado, o Serra, e quanta gente que foi exilada com a família, levando apenas a experiência do Brasil, porque tinha que iniciar uma nova vida lá fora. Não dava para se conformar, Não dava para se conformar. Então, nós éramos contra tudo isso. Ainda mais ocupando um cargo público, né? Lógico, nós tínhamos obrigação. O deputado é um representante, não é? Então, ele tem que ter coragem, tem que ter a dignidade de enfrentar esses problemas. Para nós não era problema, para nós era bom, porque cada problema que surgia era um discurso que nós tínhamos para bater contra. Lá vai ele no plenário de novo, outra vez, descendo a boca no Nós trombone. éramos aqui um grupo maravilhoso. Deputado, essa questão da religião, o senhor disse que o senhor é pastor, né? Sou pastor. E existia naquela época, como existe hoje, uma bancada evangélica formada por igrejas, por exemplo... Aqui na Assembleia nós tínhamos... evangélicas ou não, nessa época Aqui na Assembleia nós tínhamos 3, o Ivan Espíndola, Fausto Rocha e eu. Nós éramos só 3 aqui, evangélicos. Mas isso fazia uma diferença, como faz hoje? Existiam outros que eram simpáticos, etc., mas evangélicos mesmo eram nós 3. Mas não havia diferença nenhuma. Eu nunca tive problema de colocar religião junto com política. Eu sempre... Não misturava? Não misturava. Eu era parlamentar, não importava qual o segmento, ou religioso ou não religioso. O importante é que eu debatia esses problemas. E eu, como professor também, eu tinha a obrigação de defender a minha classe, né? Então, eu tinha essa vantagem. Como eu tinha muita experiência e vontade, facilidade de expressão, eles me escolhiam. De vez em quando me chamavam lá no gabinete, ei, nós vamos ter um projeto tal, nós precisamos de alguém para incendiar ali a coisa. Para ajudar. Manda o Chico. Mas vamos, Chico Dias, para lá. E nós íamos. E mandaram o Chico para Brasília, né? Agora o senhor tem que me contar, porque foi um salto e tanto. Não, acontece o seguinte, quando deputado estadual aqui, eu era um pseudo-candidato a prefeito de Guarulhos. Havia uma tendência de que eu fosse o prefeito, porque eu tinha sido muito bem votado e eu era muito querido, porque eu debatia todas as áreas e a população gosta disso, né? E naquele tempo o MDB tinha 3 legendas, uma legenda e 2 sublegendas. E eu queria ser candidato a prefeito. Mas acontece que nós tínhamos lá um problema lá em Guarulhos, éramos eu e mais 3 queriam ser candidato a prefeito. E o NEF, na época, não queria criar problema com nenhum dos 4. Um dia ele me chamou lá no meu escritório, que eu tinha um escritório muito bom lá,
e tivemos lá presente todos os candidatos. Então eles fizeram um apelo para mim, para eu largar da ideia de ser candidato a prefeito para ser deputado federal. Eu fiquei assustado, porque eu não tinha meios de ser candidato a deputado federal de jeito nenhum. Apenas a minha voz, o meu trabalho e tal. Acontece que, depois de 4 horas de debate, não tive outra alternativa senão desistir de ser candidato a prefeito para ser candidato a deputado federal. Então, naquela época, saí eu federal, o Neff saiu estadual. Um dos elementos que eram os nossos adversários, desses 4, um dos que estava mais em evidência, etc., etc., o Neff me pediu para eu lançá-lo candidato a prefeito. Nós éramos tudo do mesmo partido, né, naquela época. Nós já éramos PMDB. Depois de muita luta e tal, eu concordei. Mas eu morria de medo, porque como é que eu vou sair de deputado estadual, professor, pobre, tal? Viu, Tônio? Não é só você que é pobre, não. E... O menino que andou de pau de arara. Uma luta tremenda, que saí lá daquele Nordeste. Como é que eu vou ser candidato a deputado federal? Mas o Neff chegou para mim e falou assim, bateu nas minhas costas e falou, não fique com medo. Vai. Vai, porque eu vou para estadual, nós vamos eleger o Oswaldo de Carlos prefeito, e nós vamos todo mundo na mesma onda e vamos nos eleger. E ganhou todo mundo, deputado. Foi. Nós ganhamos de começo a final. Toda a equipe do meu. Resultado, aí eu saí federal e tive uma votação, você viu aí no meu currículo, em 82 eu tive 79.308 votos no estado. Em 1982. Muito. Era muito voto. A responsabilidade de chegar lá? Agora, também era muita. Aí a coisa cresceu. Fui para Brasília. Aí a coisa cresceu. Mas foi maravilhoso, porque eu participei em Brasília dessas mudanças todas, né? Era uma época que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Fui companheiro né, de Ulisses Guimarães, fui companheiro de... Olha, tanta gente boa aqui. O Cova era deputado federal, e o Serra era senador, o Montoro era o governador aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa relação com o Montoro. A minha relação com o Montoro era muito afetiva. Eu tinha muita amizade com ele. Eu não sei porquê, quando eles iam a Guarulhos fazer trabalho lá, eles ficavam na minha casa. E nós ficamos muito domésticos. Eu, Montoro, Dona Mora e o pessoal deles. Dona Mora não, Dona Mora é do Ulisses. E Dona Luci Montoro. E nós tivemos uma afinidade muito grande com esse pessoal todo. Quando eu fui deputado aqui, cada evento que aparecia especial, eles me convidavam para estar presente. Mas era o finalzinho do governo dele Final do governo né? dele. Nós convidamos eu lembro na reunião que nós tivemos aqui para convidar o Severo Gomes para ser candidato a senador, porque nós tínhamos medo que nós só tínhamos um candidato a senador, que era o Almino Afonso. Mas o Almino Afonso é professor, é advogado, etc, etc. Nós precisávamos de um empresário de peito. Bom, quem é esse empresário? Através de amizades, os deputados descobriram que o Severo Gomes era muito ligado ao Montoro, etc, etc. Então, nós tivemos uma reunião aqui nos Jardins, me lembro, eu fiz parte da reunião. Nós fomos lá convencer o Montoro, a mulher dele não gostou muito, nem a filha, mas nós tivemos a reunião e ele falou, eu quero pelo menos 3 dias para uma decisão, se eu serei candidato a senador ou não. Acontece que no dia seguinte eu recebi um telefonema em minha casa dizendo o seguinte, venha correndo, nós vamos ter uma grande festa aqui, porque o Severo já decidiu ser candidato a senador. E nós vamos pedir a assinatura dele da ficha de filiação ao PMDB e nós precisamos de toda a nossa bancada junto. Eu me lembro que nós tivemos aqui na casa do Montoro, foi uma festa maravilhosa, fechamos a rua, o bairro, por causa do Severo ser candidato a senador. Acontece que eu tinha assinado também na carta para a candidatura do Almino Afonso. Aí o Neff me procurou e falou assim, Dias, eu não sou muito ligado ao Almino,
Sou mais ligado ao Severo. Vamos fazer uma troca? Você desiste de lá e assina com... Eu tinha assinado com o Severo. Assina com o Almino e eu fico com o Severo. Digo, tá bom. Foi. Tá tudo bem, a coisa estava andando bem. Resultado, o Severo foi candidato ao Senado, ganhou. E houve uma briga do Severo com o Almino, né? Porque o Almino era o candidato número 1. Pois é, e mudou. E de uma hora para outra o Severo ganha a eleição e o Almino não ganha a eleição. E foi um problema para nós amansarmos o Almino Afonso. Tá certo, deputado. Vamos saber mais história então no próximo bloco. Memórias volta daqui a pouco, não sai daí, até já.